Galera, eu tô aqui chegando na casa de um cliente aqui, tá? Ele tava reclamando que ele abria água fria e o aquecedor dele desligava, tá? A princípio isso é a pressão de água, que a água fria, como tem mais pressão que a água quente, que ela vem direto, ela não passa pelo aquecedor, então automaticamente, como ela tem mais força, ela empurrava a água quente e desliga o aparelho. Mas isso a gente tem que abrir o aparelho para poder ver, né? Se não vai precisar de uma bomba ou algo parecido. E fora isso, tá com um pequeno vazamento de água no meio e caindo em cima do micro switch, né? É o micro switch que faz a ignição, né? Que é aquela fagulhinha. Então nós estamos chegando aqui para a gente poder ver, tá? Eu vou mostrar aí para vocês aí, beleza? Pessoal que gostar do vídeo, por favor aí, curta esse vídeo, compartilhe e vamos em frente. Então pessoal, estamos com o aparelho aqui. O cliente reclamou que ele estava temperando a água e após o tempero da água com a água fria, com a água quente ligada, abrindo a fria, o aparelho desligava. Isso pode ser pressão de água, né? Porque a água, se a água fria tiver mais pressão que a água quente, ela retorna pela tubulação e desliga o aparelho, né? Ele empurra a água quente e desliga o aparelho. E pode ser falta de manutenção. Nesse caso aqui específico, é falta de manutenção. E aí você também tem que ver o chuveiro, né, se está obstruído e tudo mais. Então, o ideal é abrir o aparelho e fazer uma manutenção que a gente indica, pelo menos ou de 6 em 6 meses ou de ano em ano, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a regulagem da água está toda virada para o mínimo, ou seja, a membrana possivelmente já está bem gasta aqui dentro ou rasgada. Então ela só consegue dar pressão para poder armar o aparelho quando ele está no mínimo. E olha o estado, olha o quanto de sujeira que tá vendo? Então tem que fazer uma boa manutenção nesse aparelho, trocar a membrana, regular ele direitinho. O sensor tá sujo, tá? É uma das coisas que também faz com que ele desligue mesmo na água quente. Então tem que dar uma boa geral nesse aparelho aí para poder que ele fique 100%. E pode ser que resolva essa questão também de temperar a água e ele não desligar mais, tá? Porque como ele está aqui no mínimo de água e nunca foi feita manutenção, provavelmente a membrana aqui já está bem fraca, já está gasta, furada e tudo mais. Então tem que abrir e fazer toda a manutenção, toda a revisão. Tá legal? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, vocês precisando fazer alguma revisão preventiva, tá? Ou corretiva, só entrar em contato conosco aí, tá? www.gasmaster.com.br. Beleza? Abraço. Galera, o segundo vídeo aí, ó, tá? O problema desse cliente é que ele misturava água quente, né? E o aparelho simplesmente desligava, né? Quando ele misturava água quente, não, misturava água fria, né? Para temperar a água, né? O que fazia? Quando ele ia temperar a água, desligava o aparelho. Isso pode ser várias coisas, tá? Entupimento no chuveiro, né? Que aí sai pouca pressão de água quente, e aí como a fria não passa pelo aquecedor, automaticamente a água fria empurra a água quente e faz com que o aquecedor desligue. Mas para isso, para você ter certeza também que é o problema de pressão, você tem que abrir o aparelho, o aquecedor, né, e ver a membrana que fica aqui na armadura de água, para ver se ela está furada, está danificada e tudo mais. Agora eu já fiz toda a abertura dos parafusos, tá, da armadura de água, e vou ver como é que está o diafragma daqui de dentro, a membrana daqui de dentro. Vamos ver o estado dela. Ele nunca fez revisão nesse aparelho, entendeu? E como estava no mínimo de água aqui, a regulagem da pressão da água, a gente imagina que já deve estar bem danificada a membrana. Então vamos dar um jeitinho aqui de abrir para vocês verem. Vamos lá. Tirei todos os parafusos, tirei. Olha o estado daqui desse diafragma. Já dá pra ver, né? Olha.
totalmente danificado. Olha aqui. Tem que ter muito cuidado para não perder essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Que fica direto na armadura de água. Olha o estado desse diafragma. Olha. Muito ruim. Além de estar rasgado aqui, ó. Então, o que a gente pode, né? A gente pode dizer que o problema está aqui, dentro dessa membrana. Essa membrana está muito danificada, tem que botar uma membrana nova. E assim pode dar mais pressão para o aquecedor e ele vai conseguir ligar a água fria e temperar. Tá certo? Então vamos trocar, fazer a troca dessa membrana aqui. Regular o aparelho, lubrificar ele direitinho e botar no lugar. Beleza? Mais um videozinho aí para vocês aí, tá? O que acontece? Isso aqui é um conjunto, né? Queimador, armadura de água e tudo mais, um aquecedor, ok? Que está desmontado e de repente não dá para ver direito. Então ele fica assim, tem a parte, né, que fica aqui a membrana e tudo mais. Então tem muitos aquecedores que ficam vazando água aqui nesse meio, bem onde fica o micro switch, que é essa pecinha. Essa pecinha aqui, deixa eu botar aqui numa posição aqui. Então o micro switch é essa peça aqui elétrica, tá? E geralmente, né, com o tempo, começa a vazar uma águazinha por aqui, vai escorrendo aqui, queima essa peça elétrica, tá? E o aquecedor automaticamente para de funcionar. Então a solução desse problema, né, é fazer a manutenção, abrir a armadura de água, e dentro da armadura de água tem esse eixozinho aqui, tá vendo? Esse eixozinho aqui, ele tem uma porca que fica em volta dele, tá? Essa porca tem que ser retirada. Agora tá frouxo, não é tão fácil assim de tirar não. Tá vendo? Tira a porca e saca o eixo com a porca. Tá vendo? Então às vezes esse eixo aqui tá um pouco empenado e tudo mais. E aqui nessa porca aqui, essa porca aqui tem um anel de vedação. É justamente esse anel de vedação aqui que deixa fazer com que vaze, né? Aí vaza entre esse anel de vedação e o eixo, e esse eixinho aqui. Então, ou você troca o conjunto, né, que é essa porquinha mais o eixo, ou se não abre aqui, né, retira essa plaquinha aqui de metal e troca o anel de vedação aqui de dentro. E coloca de novo no lugar, trocando a membrana também. Só assim acaba o problema de vazamento. E aí não tem o risco mais de queimar e nem inundar o chão. Ok? Mais uma dica aí pra vocês. Pronto, agora, tá vendo? Nada pinga, tá? Então não tem o risco de queimar o switch. Chama pressão total. Está dando para ver por aqui mesmo, tá vendo? Bem forte. Agora o eixo está bem no meio, não está mais para o canto com pouca água, está com bastante pressão, o micro está bem aberto, nada pingando e o cliente está conseguindo temperar. Então, resolvido o problema.